Olá, meu nome é Daniela Zendesk, sou estudante de Psicologia da Universidade de Brasília, e essa é a minha pesquisa em trabalho e discurso neoliberal, em uma análise das capas da revista Forbes Brasil nos anos de 2020 e 2021. Primeiramente, precisamos entender que o neoliberalismo não está sendo tratado nessa pesquisa meramente como um sistema econômico, mas sim como uma cultura, o que significa que aqueles ideais mercantis de concorrência pela inovação e ascensão capitalista transgrediram essa barreira econômica e passaram a atuar no funcionamento social. Isso ocorre, pelo que foi chamado nessa pesquisa, por meio do discurso mitológico. Barthes, em 1972, definiu o mito como uma função dentro da linguística, então seria um conceito ou um termo que tem o seu significante e significado esvaziados e preenchidos com novas ideias, que após serem repetidas com naturalidade na sociedade, acabam sendo tomadas como uma verdade absoluta. Dessa forma, os discursos mitológicos do neoliberalismo seriam propagados no imaginário popular. Vou dar um exemplo. A meritocracia. A gente sabe que a meritocracia é um mito dentro do sistema neoliberal, que fala que quem quer, consegue. Contudo, isso exclui todas as questões de desigualdade social que a gente vê aí no nosso país e mundo afora, o que significa que mais para frente, quando essa promessa de conquista não é de fato efetivada, o sujeito ali acaba se culpabilizando e se individualizando e muitas vezes adoecendo por não ter conseguido o sucesso tão prometido, colocando a culpa em si e excluindo todas as questões externas. De qualquer forma, o método da minha pesquisa foi uma coleta da capa das revistas Forbes Brasil das edições de 2020 e 2021, totalizando 20 capas. A partir dessas capas foi feita uma análise de discurso, que seria uma lente crítica sobre o que está sendo ali propagado e discursado, além do que é explicitamente escrito. Essa análise do discurso foi associada a uma análise semiológica, que é a estruturação de signos discursivos em categorias de denotação, que eu separei como os temas de cada capa, as imagens ali naquela capa, e muitas vezes também as cores, e a conotação, que seriam esses mitos neoliberais enunciados ali na capa. A partir daí, eu peguei esse material e fiz uma frequência dos mitos ali apresentados, determinando quais eram os que apareciam com mais frequência, com menos frequência, e quais paradigmas eram determinados para que esses mitos fossem propagados. Aqui estão um pouco dos meus resultados, de forma que, quando se tratando de denotação, podemos perceber que as imagens das capas de revistas são, de novo relembrando, 20 capas, 60% dessas apresentavam retratos de pessoas sozinhas em suas capas. Quando a gente está falando do fundo, então da cor ali por trás desses retratos, ou outro tipo de imagem que tem nas outras capas, 70% das capas têm um fundo preto. E quando a gente olha um pouco mais sobre o tema ali escrito, temos 20% das capas falando sobre os mais ricos, seja do país ou seja numa perspectiva global. Esses signos discursivos foram manipulados e articulados a fim de ir determinando certas ideias e disseminando elas socialmente. Aqui eu vim trazer um pouco mais dos resultados de conotação, o que quer dizer que sucesso, riqueza e poder são essas promessas vazias, que estão sempre associadas a uma ideia de vitória e de conquista, alcançada meramente pelo trabalhador, sem envolver nada que lhe é externo, e também alcançadas por esse bom desempenho na competitividade e a inovação no mercado. Essas cobranças disfarçadas de promessas muitas vezes vêm e acabam adoecendo o psiquismo do trabalhador, uma vez que esse discurso é manejado para que esses mitos sejam naturalizados e o trabalhador seja culpabilizado por sua situação precária de vida. Após essa pesquisa, me ficou uma inquietação para pesquisas futuras sobre o que seria essa inovação. Qual é esse paradigma tratado como uma via de trajeto para chegar em suas conquistas, que é chamado de inovação, uma vez que a gente vive em um padrão que não incentiva a criatividade, nem nas crianças, nem nos adultos, tenta determinar todos nós dentro de pequenos padrões de produtividade, para que as empresas, enfim, as grandes organizações tenham lucro. Então, me interessa muito fazer uma pesquisa em continuidade dessa sobre isso. O que é esse paradigma de inovação e como ele é apresentado dentro desse discurso que se diz tão inovador, mas simplesmente repete as desigualdades que já existem há muito tempo.